Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos falar a respeito do continente americano e dessa parte do continente americano que nós chamamos de América Latina. Nessa introdução, eu vou apresentar para vocês alguns aspectos gerais para nós partirmos dentro desse assunto. Vocês podem observar este mapa mundi a divisão dos continentes. Você pode ver aí de cor vermelho o continente americano. O Brasil está no continente americano, nós somos americanos, somos sul-americanos. De cor roxa, o continente europeu. Verde, o continente africano, a África, tem quase 50 nações ali. De amarelo, o continente da Ásia, onde está Japão, Índia, China, por exemplo. Rosa, a Oceania. E branco, a Antártida. Então, nós temos o mundo dividido por esses 6 continentes e nós vamos estudar o continente americano. A divisão geográfica do continente americano é 3 partes. A América do Norte, como vocês podem ver aí, Estados Unidos, Canadá e México. A América Central, essa parte menor, junto ali com aquelas ilhas. E a América do Sul, onde está o território brasileiro. Então, nós podemos dividir geograficamente em 3 partes o continente americano. Se nós considerarmos os traços culturais do continente americano, então nessa divisão influenciada pela sua colonização, pela sua cultura, nós dividimos o continente americano em apenas 2 partes, em América Anglo-Saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica são os países Canadá e Estados Unidos, países que foram colonizados por nações que falam a língua inglesa, como o Reino Unido. O Canadá também teve influência da França. E a religião predominante é a religião protestante. A expressão América anglo-saxônica é porque França, Alemanha, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido foram nações formadas por povos saxões. Isso a gente estuda em história. Então nós temos essa divisão. Vocês podem observar um mapa aí, Canadá e Estados Unidos. América Latina. México, os países da América Central e América do Sul fazem parte da América Latina. Foram nações colonizadas por países em que o seu idioma tem como origem o latim. Quais países? Os países de língua portuguesa e espanhola. O português e o espanhol originam-se do latim. Então, esses países são os que nós chamamos de América Latina, países que foram colonizados pela Espanha, que são a maioria dos países da América Latina, e um país colonizado por Portugal, que no caso é o Brasil. A religião predominante que influencia nos seus aspectos culturais é a religião católica. Como está escrito aí, as línguas mais faladas, espanhol e português. Vocês podem observar nesse mapa do site Brasil Escola as nações da América Latina. Então, ali mais ao norte, o México, de azul. Aí vocês podem observar os países ali, Guatemala, El Salvador, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Depois as ilhas, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico. E tem outras pequenas ilhas que não aparecem nesse mapa, como, por exemplo, Trinidad e Tobago. E nós vemos aqui Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Todas as nações da chamada América Latina. Bom, gente, a América Latina então é composta pelos países da América Central e da América do Sul. México, que é considerado América do Norte, dentro deste contexto ele é a América Latina. Por quê? O México tem uma história, uma cultura muito mais parecida com os países da América Latina do que com os Estados Unidos e Canadá. O México tem ampla influência da sua colonização espanhola. A América Central, como vocês podem observar nesse mapa, ali, olha, Guatemala, El Salvador, aqueles países, ela é um istmo. Um istmo é essa pequena porção do território que liga a América do Norte com a América do Sul. Vocês podem ver esse território mais fino.
que é a América Istmica que nós falamos. E ali onde está Cuba, Haiti, aquelas nações ali, é a América Insular, que são países que são ilhas. Então, temos aí essa característica. A América Central, a formação geológica da América Central é influenciada pelos movimentos tectônicos. Tem ilhas tectônicas ali, ilhas vulcânicas. E nós temos também a América Andina, dentro da América Latina. São as nações que a Cordilheira dos Andes passa por elas, como Colômbia, como Venezuela, como Chile, Equador, Bolívia, Peru, Argentina, por exemplo, chamada de América Andina por conta da Cordilheira dos Andes, que é uma grande cordilheira que corta essas nações. Nós temos também a América Platina. O nome Platina se refere ao Rio da Prata. Então, Argentina, Paraguai e Uruguai, que passam esse Rio da Prata. Essa pequena porção é chamada de América Platina. O Brasil é diferente dos países da América Latina. É o maior em território e foi um país de colonização portuguesa. A maioria dos países da América Latina foram colonização espanhola. E nós temos as Guianas e Suriname. A Guiana, que foi colonizada pelo Reino Unido, Guiana, antes chamada Guiana Inglesa, a Guiana Francesa, que ainda pertence à França, ela é um departamento ultramarino da França. Em outras palavras, ela é um estado francês, né, em outro lugar. E nós temos o Suriname, que foi de colonização holandesa. Então nós temos essas características básicas do que é chamado de América Latina, que é importante a gente compreender, localizar em um mapa, saber identificar essas coisas em um mapa. Tudo bem, gente? Bom, essa é a nossa primeira parte da aula. Um grande abraço para vocês e nós continuamos com os nossos estudos, tá bom?